eu trazer o bastidor dessa entrevista, dessa matéria que eu trouxe ontem, essa notícia, a respeito da possível e provável ida do Carlos Bolsonaro por Roraima ao Senado, para explicar para o pessoal. Tem gente que me procurou ontem, muitos colegas e tal. Então Santa Catarina já era. Não. Ainda é cotado que ele saia para Santa Catarina. Os catarinenses já estavam preparando foguetes para comemorar, foguetório e tal, mas ainda tem essa chance. Inclusive, ele está lá em Santa Catarina agora. O que acontece? Olha só. O Carlos tem 7 mandatos de vereador no Rio de Janeiro. 7 mandatos dá quase, sei lá, me ajuda aí, 4, 8, 12, dá 20 28 anos. Né? Quase 30 anos. Você imagina, eu fiz 35 agora esse ano. O cara tá lá há 30 anos. Isso não cacifou ele para sair senador pelo próprio Estado. Né? O Jair Bolsonaro nunca cogitou ele senador pelo Rio. Por quê? Porque lá já tem uma cadeira que está fechada. Não só fechada como candidatura, mas está dada como certa para a eleição. É a de Flávio Bolsonaro. Ele faz 39,7% das intenções de voto. É quase 40%, está eleito. A outra cadeira, dividir votos com o próprio irmão, seria muito pesado. Então, muito inteligentemente, o Bolsonaro apostou num nome bem mais baixo, né, para ocupar a outra cadeira, a outra disputa, não a cadeira, né, pelo Senado, pelo campo da extrema-direita, porque ele sabe que a outra vaga deve ficar com o campo da esquerda. Se a esquerda soubesse organizar, né? Se o pessoal não mandar 2, o PT 2, enfim, senão vai para o Centrão. Mas daí ele mandou o Jordi, que manda prender e soltar em Niterói, mas não é um fator bem local, né? Não avança, faz menos de 10%, tá? Então lá ele sabe, o meu senador no Rio é Flávio Bolsonaro. O que eu vou fazer com o Carluxo? Eu preciso dele no Senado. O Bolsonaro pediu 50% do Congresso, ele quer 50% da Câmara e 50% do Senado. Mas a obsessão dele é o Senado mesmo. Porque ele vê que o Senado é a forma de manter a lógica golpista, entre aspas, dentro das 4 linhas, usando um recurso que é o único possível. Ele estará preso sem a presidência, estará sem o poder executivo, portanto, não tem grandes forças no poder judiciário, ele vai tentar pelo poder legislativo, que é a Casa Alta. Aí ele pensou, Estado bolsonarista que vai receber o Carlos e dar um upgrade. Santa Catarina é um estado muito bolsonarista. Fez facilmente o vereador de Balneário Camboriú o filho. Mas uma coisa é você fazer um vereador. Quando ele anuncia o nome do Carluxo, dá uma crise interna na extrema-direita de Santa Catarina. Não só da área política, Portinho. Quem chiou mais foram menos os políticos, que são todos, assim, como é que eu posso dizer, mamãe possuída do Bolsonaro, mas pegou muito mal entre os empresários, os financiadores das campanhas. Esses caras não querem um aventureiro que não tem ligação com Santa Catarina, porque ele não vai defender o interesse desses caras lá no Congresso. É só a pauta da família. Então eles já acharam e disseram, não, aí você me perde. Então o Bolsonaro recuou. Como é que é o trato que ele tem em Santa Catarina? Ele indica um nome e o Jorginho Melo indica outro. O Jorginho Melo já bateu quem ele vai mandar. Ele vai mandar Carolina de Tone. Carolina de Tone vai para o Senado. A outra vaga está entre o Carluxo e a Zanata. E o Bolsonaro pensou o seguinte, se os caras de dentro da trincheira, os empresários, baterem contra o Carlos, já na arrancada ele fica fraco. E aí daqui a pouco eu perco uma vaga no Senado e o meu filho fica sem mandato. Então talvez Santa Catarina não seja o caminho. Vai a Zanata, que tem toda aquela estética, né, tiarinha alemã, aquela coisa arada toda e tal, pega bem. Bom, esse é o momento. Ele pensou no Espírito Santo. Pode ser Espírito Santo. Só que o Bolsonaro lembrou que fez uma promessa. Tem um candidato do PP, que agora me escapa o nome, que é um nome forte lá e vai ser eleito, que o Bolsonaro já tinha prometido apoiar. E esse cara cobrou a promessa. Então o Bolsonaro disse, não, uma vaga é sua. O problema é a outra vaga. A outra vaga, quem define é Magno Malta, que é o Papa Capixaba. Magno Malta manda prender e soltar no Espírito Santo. E ele já decidiu. É a filha, Maguinha, pastora evangélica, ligada não sei o quê, pro papá. Ele quer fazer dobradinha com a filha. Então o Bolsonaro perdeu a janela do Espírito Santo. Aí ele pensou e olhou para o extremo norte. E Roraima? Qual é o lance de Roraima? 2022, o Bolsonaro fez 76% do eleitorado em Roraima. Quase 80% dos roraimenses votaram em Bolsonaro. A expressão que eu ouvi de um nome forte do PL de lá é que o Bolsonaro elege até um cabrito em Roraima se ele quiser. Ele é considerado uma entidade, o cara falou. Só que qual é a situação de Roraima? A pista está livre para o Carlos. Por quê? O atual governador de Roraima, deixa eu pegar o nome dele aqui, Portinho. Deixa eu pegar certinho, só para trazer a informação completa, tá? O governador de Roraima
É o Antônio Oliveiro, não, é o Denário, tá aqui, Antônio Denário, tá? O Antônio Denário, ele é do PP. Só que esse cara está respondendo por 4 pedidos de cassação. Atualmente, ele é o líder disparado por uma cadeira no Senado. Ele tem uma cadeira no Senado, está garantido. Só que veio uma péssima notícia, que ontem ainda era especulação, e hoje pela manhã, depois que eu lancei a matéria, foi confirmado. A Carmen Lúcia já se posicionou. Ela avança no Tribunal Eleitoral sob o julgamento dos pedidos de cassação. São 4. O rolo dele é muito grande. Todo mundo já dá como cassado. Então o governador não poderá concorrer. Perde o principal player. Olha o plano do Bolsonaro. Aí veio o Hélio Negão. É legal, o Hélio Lopes. Aqui ele disse assim, ó, pô, presidente, eu sou do Rio, mas eu tenho uma ligação forte com Roraima. E tem mesmo. Sabe por quê? Porque ele gastou 39 mil reais na verba de gabinete em 2024 indo a Roraima. Fazer o que nós não sabemos. Ele teve que dar explicação sobre isso. Ele vai para Roraima o tempo inteiro. Tem algum esquema dele lá. Aí ele, pô, presidente, quem sabe eu? O Bolsonaro disse, não, você não tem cacife para isso. Temos ainda vagas em aberto. A extrema-direita tem 2 candidatos hoje eleitos, tem 2 senadores eleitos. Um segue com um mandato. O outro teria que renovar. É o tal do Messias. O Messias, que é do Republicanos, ele tem um convite que vai pintar para ele agora, é o que eu apurei, para ele ganhar um cargo de conselheiro no TCE. Sabe o que ele disse? Se vier o convite, eu largo na hora e vou para o TCE e não vou concorrer. Abriu mais uma vaga. E o Bolsonaro ajeitou a casinha assim, ó. Sabe quem que ele vai mandar para uma das vagas? O prefeito Arthur de Boa Vista. Não porque ele gosta do cara. O cara é do MDB, Portinho. Ele até tem proximidade. Mas ele convenceu o cara para ir para o PL. Sabe qual é o motivo por qual ele convenceu o cara para ir para o PL? O cara, indo a candidato e deixando a prefeitura, quem assume de prefeito, o vice, é o médico do Bolsonaro. O médico do Bolsonaro, o médico particular do Bolsonaro, aquele dos atestados falsos, lembra? É o atual vice-prefeito de Boa Vista e Roraima. Então o Bolsonaro deixa o seu médico como prefeito, traz um cara para o PL e faz uma cadeira, e a outra cadeira? Não tem ninguém. Os caras aqui são nossos. Carluxo. Aí eu consigo uma cadeira para o filho. Tá feito o jogo. Que loucura, hein? Que loucura. E olha, Suma, olha a quantidade de nomes que tu trouxe nessa tua exposição toda pelo Brasil afora, que são, assim, quadros totalmente nefastos à política, né? A boa política, né? E assim, né, Suma, essa questão dessas candidaturas fora de domicílio eleitoral, esse é um julgamento que eu acho que seria muito importante que a Justiça Eleitoral fizesse, né? Que o TSE definisse regras claras para esse tipo de coisa, né? A gente tem legislação que regulamenta isso aí, né? E essa candidatura de Carlos Bolsonaro, ou em Santa Catarina, ou em Roraima, ela é completamente ilegal diante da legislação eleitoral. Exatamente. A questão, por exemplo, tá, vamos pegar a Michele Bolsonaro, tá? Poderia se candidatar tanto no federal como está com o estado de origem aí, né? Tranquilo, né? Tarcísio Freitas em São Paulo já foi um pouco difícil de engolir, né? Mas tá, é um cara que nunca tinha sido parlamentar, né, em outra cidade ou estado. Agora, Carlos Bolsonaro, tu falaste aí 7 mandatos na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Quer vinculação maior a um domicílio eleitoral do que isso? Como é que o cara de uma hora para outra surge como candidato a senador em Roraima? Isso viola completamente, Suma, completamente a legislação eleitoral, que tem sim requisitos para candidatura. A legislação eleitoral, ela não é vazia nesse sentido. Tu não pode escolher o local que tu vai te candidatar de uma hora para outra. Nós estamos a 1 ano da eleição, né? Nós estamos a 1 ano da eleição. O Carlos Bolsonaro, se quisesse se candidatar para ou em Santa Catarina ou em Roraima, ele já deveria ter mudado o domicílio eleitoral dele há muito tempo. Por que ele não mudou? Porque ele é vereador do Rio de Janeiro, ele não pode mudar, senão ele perde o mandato no Rio de Janeiro. Então é evidente, diante da legislação eleitoral,
que o Carlos Bolsonaro só pode se candidatar para senador no estado do Rio de Janeiro. Essa é a lei brasileira e o TSE tem que dar uma resposta sobre isso, Sumo. Tem que dar. Eu espero que alguém... A Rosângela Moro também, a Rosângela Moro é outro caso. Rosângela Moro. A Rosângela Moro não conseguiu, né? Ela não conseguiu mudar o domicílio eleitoral, se não me falha a memória. Não, o Sérgio Moro não conseguiu, né? Ela conseguiu, a mulher conseguiu, o que não faz sentido, Portinho. Ela conseguiu e se elegeu deputada em São Paulo, exatamente. Então não são casados, então, eles moram em casas separadas, é isso? Exatamente, aquilo ali ficou... E ela trabalhava em São Paulo, no caso, durante toda essa vida dela pregressa antes da candidatura, porque ela era do Poder Judiciário, não era? Exatamente, ela é advogada, né? Mas tu vê bem, Nelson, esse caso aí talvez já seja até um paradigma interessante, porque a Rosângela Moro ela foi candidata a deputada e o Moro era senador, né? Eu não conheço os dois processos, não estudei os dois processos da Rosângela e do Sérgio, mas eu acredito que o Sérgio Moro não tenha conseguido justamente porque o certame que ele ia concorrer, que era o Senado Federal, era uma eleição diferente, né? Então, talvez até o TSE já tenha essa jurisprudência formada de que para o Senado não é possível essa como é que eu vou dizer? Esse badauê eleitoral. Badauê eleitoral. É um drible, né? É um drible. Vamos lá, Portinho. Onde é que está melhor para você jogar o campeonato estadual? Olha, para o meu time sair campeão, esse ano eu vou jogar... Aqui tá ruim para o Grêmio, tá ruim para o Inter. Tá, já sei. Vou jogar para o Roraima. Entendeu? Exato. Porra, que isso, cara? Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Mas realmente, eles estão ali se armando, né? E olha, essa do Hélio Negão eu não conhecia, Suma. Imagina a gente correr o risco de ter o Hélio Negão no Senado. O Hélio Negão, que é um cara que ele baixa tanto o nível da dignidade humana, que ele fez uma greve de fome quando a polícia chegou e virou a barraca dele, tava cheio de sanduíche. Cara que não tem, sabe, ele não tem firmeza nem para uma greve de fome. Essa aí um cara que é negro, um cara negro retinto, colocou a camiseta da Margaret Thatcher, sabe? Poxa vida, cara. Cara, essa da barraca dele tá cheia de sanduíches e barras de cereais, foi uma coisa assim, olha... Não. Tá de sacanagem. O Fellini não faria um roteiro tão bom, né? Não. Eu já falei, ô Portinho, pode botar toda a tropa de Hollywood hoje, não sai legal. Não sai legal. Porque aquilo que é mais estriônico aqui, que é mais doido, para eles vai dizer assim, não, tô exagerando. Aí o roteiro não vai tão longe, né? Só falta ciborgue e dinossauro, né? O roteiro não vai tão longe. Os caras do Monty Python não conseguiriam fazer um roteiro tão divertido. Não conseguiriam. Ô, Suma, deixa eu trazer um vídeo aqui antes da gente, tô vendo que estamos perto do encerramento. Não sei se tu viu esse vídeo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu vi. Ainda brinquei, né? Eu digo, CCCP, curte, comenta, compartilha e pinga no chat, segundo a Vigeira, né? Bom esse Lavrov, hein? Serguei Lavrov fazendo propaganda da Voz Trabalhadora, ó, CCCP. Ó. Não, a camisa que o Serguei Lavrov chegou no Alasca, gente. Olhem aqui, ó. Observem isso aqui, ó. Tá ele saindo do carro ali, ó, de camisa... Сергей Викторович, а вы первый раз на Аляске? Camisa branca. Скажите, пожалуйста. Первый? Moletomzinho, Вам нравится? Moletomzinho. Frio no Alasca. Aí, ó. Сергей Викторович, а вы первый раз на Аляске? Для известия, скажите, пожалуйста. Первый? Вам нравится? Moletomzinho CCCP, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Esse é o trajinho que ele chegou para o grande encontro com Donald Trump, né? Será que o Trump já viu esse vídeo aí, ô Sumo? Eu acho que não, Mas ele vai fazer aquela cara assim dele. Que barbaridade. Deixa eu trazer os recados aqui para a gente fechar a conta, Potinho. O Edson diz o seguinte, enfim, concordo que é importante para o nosso campo, no caso lá do Jones, né? Depois ele diz, creio que o papel do Alckmin é que pode redirecionar o perfil da nossa produção para exportação, mas isso leva tempo. Se Lula se reeleger, isso tem que ser prioridade e agregar valor aos produtos primários. É verdade. Regina Alves, CCCP, curte, comenta, compartilha e pinga no chat. Né? Tá aí o Lavrov fazendo o nosso merchan. Né?
Muito bem, chegamos ao final, Portinho. Sextamos ou seguimos aí na programação hoje? Sextamos. Hoje à noite, imperdível, o Mundo em Revista aqui com o José Novales, que é um grande estudioso de guerra da Ucrânia e de geopolítica, vai falar muito sobre esse encontro aí do Putin com o Trump, né? Que é uma das notícias do dia hoje. E eu cestei. Hoje tem a apresentação do meu filho Rodrigo na escola, Dia dos Pais, então eu tô só nessa expectativa aí. Tá, né? Só na expectativa. O que o Rodrigo vai aprontar? Vou me produzir para ir lá ver o Rodriguinho fazendo sua apresentação, né? Coisa Deixa eu mandar um abraço aqui, um biólogo socialista chegou conosco aqui, o professor Padula, grande figura. O Heitor Trindade, Maria Cristina, esse pessoal que ficou até o fim conosco. O Daniel Marques Santista deve estar feliz com o time dele lá que está se recuperando. O Luiz Orlandim, Elizabeth Oliveira, toda essa galera linda aí do chat. Obrigado todo mundo aí. Isso aí. 13h10, 3 da tarde, 10 minutos. A gente vai ficando por aqui. Eu volto na segunda-feira, 2 da tarde, porque é hora de girar a notícia no Voz Trabalhadora. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Aqui a gente vai, aqui a gente foi, aqui a gente fui.